Olá, aqui quem fala é o Thiago Leão e eu vim hoje falar um pouco sobre análise SWOT. Bom, análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada no planejamento estratégico e o que isso pode, quero falar um pouco o que isso pode trazer de útil, né, para a sua indústria, para o seu negócio e até mesmo para a sua vida. Tá? Bom, a análise SWOT ela é uma ferramenta já bem antiga, porém ela não é tão utilizada assim de forma que esteja dentro do sangue das indústrias, dentro do sangue dos gestores das empresas. Tá? E ela é uma ferramenta valiosíssima, principalmente para momentos esse como a gente está vivendo hoje. Tá? Vocês têm uma noção, vocês que são viajantes do tempo aí no YouTube, estão vendo esse vídeo já gravado um bom tempo. A gente está gravando esse vídeo em maio, né? E está no meio de uma pandemia mundial, tá? Uma pandemia mundial, Covid-19, e esse é um momento onde todas as empresas estão passando, no mínimo, por um estresse, tá? Por mais que não tenham sido atingidas diretamente pelo Covid, né, pela crise Covid-19, mas acabou que todo mundo saiu um pouco da sua zona de conforto, porque viu o que é capaz de gerar uma crise inesperada. Tá? É uma crise que ninguém estava esperando, pegou todo mundo como de surpresa, e muitos negócios estavam bem capacitados para fazer, para passar por essa crise, e outros nem tanto, né? E não vão conseguir sobreviver a esse momento. Tá? Eu não sei qual é o local onde você está, ou se você está no meio desses dois, tá? Mas aqui, por exemplo, estou gravando um vídeo na minha casa, não estou no escritório. Esse vírus, ele mudou toda a vida, né, das pessoas, né? Estamos passando por isso. Tá? Então, assim, falando mais um pouco sobre a análise SWOT, essa é uma ferramenta que pode muito auxiliar você nesse momento que a gente está vivendo. Não só nesse momento, mas em todo o planejamento estratégico. Normalmente a gente faz um planejamento estratégico na virada do ano, né? A gente tem lá o nosso Réveillon, e no Réveillon você tenta fazer uma autoanálise e pensar um pouco o que você executou naquele ano, como foi o seu ano de produtividade, e também você acaba projetando alguma coisa para o próximo ano. Normalmente as empresas também fazem isso, elas fazem uma análise de como foi o seu ano contábil, o seu ano fiscal, ou até mesmo o ano mesmo, como foi, né? E também faz uma projeção das ações que precisam ser tomadas em todos os setores, de forma geral da empresa, em cima de um planejamento estratégico. Tá? Então, a análise SWOT é uma ferramenta que vai auxiliar vocês nisso, a analisar quais são as ações que precisam ser feitas, precisam ser tomadas naquele momento. Tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela, né, vou falar um pouquinho em cima de um artigo nosso no nosso blog. Se você não é inscrito ainda no nosso blog, você pode escrever, que vai aparecer um link para você, e vai ser um prazer nosso, sempre é um prazer nosso, compartilhar conteúdo, compartilhar informação e potencializar ainda mais a indústria no Brasil. Tá, ok? Então, se você é profissional da indústria, gestor, empresário, por favor, acompanhe a gente, que eu acho que nós vamos crescer bastante juntos. Tá, ok? Bom, vamos lá. Legal. Esse aqui é o meu blog, né? A gente produz muito conteúdo de qualidade para vocês, tá? Pensando em vocês, de forma gratuita. Então aqui eu tenho um artigo que foi escrito por um engenheiro nosso, da nossa empresa, que é o Rafael Neto. Tá? Ele falou aqui sobre análise SWOT. Identifique os pontos fortes e fracos da sua indústria. Então, a análise SWOT, né, falando um pouco aqui, né, já deu uma introdução, ela tem um objetivo claro, identificar, né, esses pontos fortes e fracos da empresa e oportunidades e ameaças da empresa também. Tá? Basicamente, esse é o objetivo dessa ferramenta, e uma ferramenta muito simples de ser aplicada. Na verdade, qualquer um pode aplicar essa ferramenta. Tá? Então, a gente preparou aqui um modelo para vocês utilizarem
essa plataforma, né, essa ferramenta. Aqui tem um linkzinho que você pode se inscrever aqui e receber no seu e-mail, tanto essa visão aqui em PDF, quanto um Excel que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Tá? Então, falando aqui um pouco sobre a história, né, da análise SWOT, ela foi criada, né, no meado dos anos 60, tá? Uma universidade, por um professor de uma universidade americana, e desde lá vem ajudando bastante as empresas de forma a criar estratégias, né? Então, basicamente, né, a análise SWOT ela é uma sigla, né, para identificar, né, os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades, né, do negócio e as ameaças. Tá? Então, aqui eu vou falar por cada ponto. Né? Então, os pontos fortes e fracos, normalmente a gente trata eles como pontos internos da empresa, então, ou da pessoa, né, que está sendo analisada. Então, você pode analisar aí quais são os seus pontos fortes e pontos fracos. Então, ponto forte normalmente todo mundo consegue entender bem quais são os seus pontos fortes. Então, se você não consegue entender qual é o seu ponto forte, aí você tem um certo problema, né? Porque esse é o ponto mais básico aqui da nossa ferramenta. Tá? As pessoas geralmente não têm dificuldade de entender quais são os seus pontos fortes. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? E quais seriam os pontos fortes aí de uma empresa. Então aqui eu tenho, por exemplo, o produto de alta qualidade, né? Um produto com preço melhor, um atendimento elogiado, né, pelos clientes, enfim, tem aqui a boa localização, bons fornecedores, bons processos, certificações, enfim. Você pode ter aí na sua indústria, ou na sua empresa, ou até mesmo na sua vida, pontos fortes que você vai identificar. Thiago, eu sou muito comunicativo, eu sou tenho uma aplicação muito forte, consigo me aplicar rapidamente a qualquer atividade e tenho um foco bastante nisso. Então, pontos fortes, eu acredito que é um ponto mais fácil, né, de lidar. E são pontos internos. Tá? Então, você vai analisar a tua interno da sua empresa. Aqui eu tenho uma dica que você pode analisar também, que você pode quebrar aí a sua indústria, né, em alguns pontos. Por exemplo, você pode analisar a parte comercial, a parte operacional, né, a parte de chão de fábrica em si, a parte de planejamento e a parte administrativa. Você pode também, dentro daqui dos pontos fortes, analisar essas 4 áreas da sua empresa, né? A área comercial, a área administrativa, o chão de fábrica e o planejamento. Então, você pode também pensar em dividir, né, subdividir essas áreas e estressar aqui e analisar os seus pontos fortes. O interessante aqui também é você fazer um brainstorm com a sua equipe, chamar os principais líderes, o pessoal que está de frente aí do seu negócio, né, a liderança da sua indústria, para participar desse bate-papo, participar desse brainstorm e trazer quais são os pontos fortes aí da indústria. Ok? Então aqui a gente tem essa primeira análise e eu tenho também aqui os pontos fracos. Tá? Então, o ponto fraco normalmente é onde o pessoal tem uma dificuldade, ou até mesmo quando está numa reunião de brainstorm, o pessoal fica com meio que receio de falar os pontos fracos do seu setor. Então, se você tem esse paradigma, né, esse estigma de não falar os seus pontos fracos, é uma coisa que você precisa vencer. Tá? Hoje, cada dia mais, a gente tem a necessidade de compartilhar, de entender, de um autoconhecimento. Isso eu falo de indústria e de pessoa também, que a partir do momento que você fala, né, que você diz qual é a sua dificuldade, é mais fácil de você lidar com aquela dificuldade. Então, você pode saber que você é tímido, por exemplo, e você ficar isso para dentro de você. Agora, quando você diz isso, né, eu sou tímido, então já você vence uma barreira e fica mais fácil de você lidar com essa sua fraqueza, ok? Então, uma vez eu estava numa consultoria, numa empresa, e assim que eu entrei na empresa, o pessoal tinha muito esse estigma aqui de não relatar os seus pontos
fortes e fracos, né? Na verdade, pontos fracos. E a empresa falou que, eu perguntei, vem cá, quantas não conformidades vocês têm aqui no ano, no mês, como é que funciona aí a gestão das não conformidades da empresa? Eles falam, não, Thiago, aqui a gente não tem não conformidade. Aí quando eu vi assim, poxa, aqui não tem não conformidade, aí depois eu consegui passar para o pessoal, né, eles conseguiram entender que eles não precisavam se bloquear e não externar os seus pontos fracos. Tá? Então, se essa é uma dificuldade de vocês podem começar com a liderança da empresa, tá? em externar os pontos fracos de cada setor e listar isso dentro da nossa análise SWOT, tá ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos também, tá? Equipe mal treinada ou desmotivada, tá? É um ponto aí que geralmente acontece e muito, tá? E muito. A nossa mão de obra hoje no Brasil, muitas das vezes ela mal treinada em relação academicamente, tá? E também em relação à desmotivação. E às vezes a motivação nem sempre está atrelada a uma boa remuneração, tá? Nem sempre está atrelada a um bom ambiente de trabalho. Tem que fazer aí uma série de ações aí para elevar a motivação da sua equipe. Tá, ok? Então aqui eu tenho falta de organização e documentação dos processos. Isso aqui é algo que a gente acompanha muito aqui nos nossos projetos, né, e nas nossas consultorias. Então, a gente vê que a maioria das empresas elas têm os seus processos mal documentados, tá? O sistema de gestão, tá? Não atende à necessidade da indústria. Então, muitas indústrias elas caminham com o seu software de gestão, né, com o seu ERP, e às vezes ele não atende a parte vital. Aqui eu quero abrir um parêntese bem rápido para falar com vocês, que é o seguinte: se você hoje é uma indústria, se você hoje é um profissional da indústria, você entende que o seu sistema ele tem que atender o coração da sua empresa, que é a parte de fabricação, a parte industrial, de planejamento, enfim. Então não adianta o teu software de gestão ele atender a parte administrativa, a parte comercial, se ele não atende o vital da indústria, aí, que é a sua atividade fim. Né? Então, esse é um ponto importante que a gente acompanha bastante, a gente vê bastantes indústrias que têm um sistema de gestão só para faturamento, um sistema de gestão só para comercial, e não trata a área fim, né, a atividade fim dela, que é a industrialização. Então, pessoal, isso aqui é um ponto muito importante. Se você tem essa fraqueza hoje, é um ponto onde a gente pode ajudar bastante, tá? Você pode agendar aí uma reunião com a gente, vai ser um prazer eu falar com você. Tá? Bom, aí tem aqui a falta de padronização dos processos. Esse também é um ponto que a gente ajuda bastante as empresas a entender isso, que quando você trata de indústria, você tem que padronizar o seu processo. Tá? Então, não existe controle, não existe processo, né? Não existe evolução se você não padroniza. Então, a partir do momento que você padroniza o seu processo, aí sim você consegue medir se você está evoluindo ou se você está retrocedendo. Tá? Então, esse é um ponto também muito interessante aí nos pontos fracos das indústrias, que geralmente a gente não que a gente acompanha bastante e tem essa dificuldade. Tá? Então, aqui eu tenho também a ausência, né, de controles, né, de qualidade. Esse aqui é um ponto também bastante comum. Perda no processo produtivo e falta de organização e controle, né, em relação ao planejamento, enfim. Controle de estoque, eu acredito que se eu fosse chutar hoje aí no Brasil, as indústrias brasileiras, eu diria que, sei lá, 70% não tem um controle de estoque bem feito. Então, isso é E eu sempre digo isso, uma coisa que se você percebeu, eu sempre falo isso. O controle de estoque, ele ele é ali o banco da empresa, né? Ele é o dinheiro da empresa. Se você não controla bem o seu dinheiro, o seu negócio corre risco. Ok? Então, vamos lá. E oportunidade. Opportunities. Então, oportunidade, você vai ver quais são as oportunidades de mercado, oportunidades externas. Aqui não é olhar para o teu interno, né? É sim olhar para as oportunidades externas.
Então, você pode ter oportunidade de identificar o mercado, ver como como os outros players no mercado estão se posicionando em relação ao mercado. É muito bom você aprender com seus concorrentes. Isso é uma coisa também que eu tento muito aprender com meus concorrentes e eu levo lições valiosíssimas, né, para a nossa indústria, para a nossa empresa aqui, quando eu identifico que um concorrente tem um ponto forte que eu não tenho. Então, isso é uma oportunidade que chega até a mim e eu posso melhorar e aprender com ele. Tá? Então, isso não é uma vergonha, não enfim, você tem que aprender com o seu concorrente, aprender com a concorrência e, de repente, novos produtos, novos serviços e tudo mais. Tá? Então, aqui eu tenho a expansão da carteira de clientes, como você pode fazer isso, qual é seus canais de venda hoje. Thiago, hoje eu só vendo por representante, hoje eu só vendo para loja física, enfim, você tem que identificar quais são os canais aí e quais canais você não está. Eu não estou ainda no e-commerce, eu não estou ainda no marketplace, eu não estou ainda em outros canais de venda, e isso aí pode prejudicar vocês em relação a isso, ok? Então, vamos continuar aqui. Eu tenho aqui a parte de mudanças no planejamento tributário. Por exemplo, se você está iniciando a sua empresa agora, e normalmente acontece isso em viradas de ano também, é importante você analisar o seu planejamento tributário para você fazer uma mudança ou não do seu regime tributário e da sua parte contábil também na virada do ano. Tem uma dica que eu dou, eu sempre falo isso dependendo da empresa, para conversar com seus contadores. Tá? O seu contador ele tem que ser um parceiro do seu negócio. Tá? Isso é um ponto muito importante. E daí, muitas das vezes você está começando um negócio agora, você está no Simples Nacional, você está com o caixa apertado, né? No início de qualquer negócio o caixa é apertado, e muitas das vezes você entra num regime, né, de apuração por competência. O que é isso? É o regime de competência ou o regime de caixa? Eu posso até falar um pouco mais disso em um vídeo futuro. Mas você faz a apuração e você vai pagar os seus impostos quando você emite a nota fiscal. Já no regime caixa, você paga os seus impostos a partir do momento que você recebe o valor referente àquela nota fiscal. Então, para os negócios que estão com um caixa apertado, esse é o melhor regime. Na verdade, é importante avaliar com o seu contador, né, mas é um regime muito interessante aí para quem está com caixa apertado. Tá? Novas tecnologias disponíveis, é importante você estar sempre estudando no seu mercado, entender se tem máquinas novas, processos novos para implementar, tá? Crescimento econômico, investimento e tudo mais. E aqui eu tenho ameaças, né? Ameaças. A gente aqui falando de uma pandemia mundial, a gente sabe qual é a nossa ameaça agora, né? Mas engraçado, isso é muito engraçado não, engraçado não tem nada de engraçado. É curioso que se você pensasse em janeiro, se eu estivesse gravando esse vídeo aqui em janeiro ou fevereiro, ou até mesmo no início de março, nunca eu iria falar como uma ameaça uma pandemia mundial. Isso não passava na minha cabeça, particularmente, não sei se passava na sua, mas nunca passou na minha cabeça falar sobre isso. Então, uma das ameaças aqui pode ser uma pandemia mundial. Imagina se fechassem todos os comércios, como é que você agiria? Só pudesse vender por internet. Você hoje está preparado para ter a sua indústria vendendo na internet, ter um marketplace, ter um e-commerce, ter um sistema em nuvem onde todo mundo pode trabalhar de casa e acompanhar o pessoal da produção de forma online? Então esse é um ponto aqui que é bem interessante e pode ajudar bastante vocês. Né? Então aqui identificar novos concorrentes, perdas de colaboradores fundamentais. Muitas das vezes a gente acompanha isso bastante.
A maioria das empresas do Brasil, né, brasileiras, assim, ela não tem uma valorização da sua mão de obra, tem uma dificuldade nesse conceito e muitas vezes perde os talentos, né? Tem uma gestão de talentos fraca e perde os talentos e para depois continuar sua operação com o nível de qualidade que existia antes é bem ruim. Então, acontece muitas das vezes de você precisar analisar como é que está a sua carteira de funcionários, identificar quais são os colaboradores fundamentais para o teu negócio funcionar. Tá? Mudança de lei, falsificação nos seus produtos, enfim, mudanças cambiais importantes. A gente vê aí o dólar, como é que está. Hoje a cotação do dólar está a 5,60, se eu não me engano. Então, aonde se imaginou chegar o dólar a 5,60? Então, você acaba entendendo mais quais são as suas ameaças aqui, tá? E aí, retração econômica e tudo mais. Então, aqui tem no nosso artigo, aí, ele tem alguns exemplos, né, de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, né, e ameaças aí ao seu negócio, tá? Então, isso é bem interessante, né, para vocês. E aqui ele dá algumas dicas, né? Evite o excesso de otimismo na hora de fazer a parte de forças e fraquezas, né? Revise com outras pessoas, nunca faça isso sozinho, tente entender isso com outras pessoas para ver como é que está a visão do seu negócio, tá? Que muitas das vezes o seu ponto de visão é diferente de outros, tá? Então, e aqui, conforme você vai analisando, né, os pontos fortes e pontos fracos, vou dar aqui mais uma dica. Aqui você, por exemplo, vai ter o teu material gráfico, né, para você fazer, né, onde o que te ajuda, o que te atrapalha, né, que são aqui os pontos fortes e fracos, tá? E os pontos aqui de oportunidades e ameaça. Então, se você fizer aqui uma interseção entre os dois, né, se tiver aqui um ponto fraco com uma ameaça combinando, você tem que tomar algumas estratégias aqui de contenção, né? Você, por exemplo, se você não vende na internet, né, que é a realidade de muitas indústrias hoje, né, que não tem presença nenhuma na internet, né? E acontece uma pandemia mundial, onde você não pode vender para pessoas, para lojas, né, físicas, as lojas fecharam. Você tem aqui tem que criar ações de contenção, ações de sobrevivência, tá? Porque o cenário ficou muito ruim para vocês, tá? Agora aqui no outro ponto, você está preparado para vender na internet e acontece aí uma ameaça de uma pandemia mundial. Então é um cenário aí propício até de você tomar ações de ataque, né? Ações de crescimento dentro do seu negócio. Você criar mais campanhas de marketing, você criar mais ações para você vender mais nos seus canais online, onde os seus concorrentes não estão presentes. Tá? Então, você pode combinar aqui, tanto fazer aqui um cross, né? Você fazer aqui um X do que te ajuda, combinando com o que te atrapalha, né? E ao mesmo tempo aqui quais são os seus pontos fracos e quais são as oportunidades. Aí aqui é uma questão de melhoria de processo. Então, por exemplo, aqui você pode ter uma situação na sua empresa onde você tem aqui um ponto fraco, onde você não tem um produto ou esse teu produto ele não chega num determinado setor do comércio, e aqui você tem uma alta demanda desse produto, por exemplo. E você pode fazer aí uma melhoria, né? Vai ser uma estratégia de melhoria. Então, fazendo aqui uma análise rápida, né? Normalmente os consultores eles dão bastante essa dica aqui, é que você pode combinar aqui, tanto aqui é uma estratégia de ataque, né? Quando você tem um ponto forte e tem bastante oportunidade no mercado, você tem que atacar isso de forma veemente, você tem que partir para dentro disso, tá? E quando você tem um ponto fraco e você tem oportunidade, quer dizer que você tem que melhorar o seu processo aqui para você alcançar essa oportunidade. Agora, se você tem um ponto fraco e
ponto forte, chegou uma ameaça atingindo isso, você pode também impactar mais diminuir, né, essa ameaça. Então, eu acredito hoje que as empresas que estão vendendo na internet, as indústrias que têm a capacidade de vender na internet, por exemplo, né, tem a sua carteira diferenciada de canais de venda, elas conseguiram aí diminuir, né, o impacto dessa ameaça, que é uma ameaça gigante para a gente, né? E vocês como gestores, né, vocês como líderes da sua indústria, você como profissional da indústria, ou você como estudante, você tem que entender que o seu papel hoje, né, essa pandemia veio para a gente e nós precisamos encarar ela como uma prova real da nossa capacidade de gestão, da nossa capacidade de solucionar problemas, né, da nossa resiliência. Então, esse é um momento onde você tem que se sentir desafiado profissionalmente. Beleza? Sei que é difícil, pessoal. E para a gente também está sendo um momento difícil, mas a gente entendeu que esse é um momento que a gente precisa ser desafiado profissionalmente. E eu vou até falar um pouquinho disso depois no final do vídeo, tá? Porque a gente acabou aproveitando, fazendo isso também um pouco antes do início da pandemia e ajudou bastante a gente a passar por essa pandemia. Está sendo de grande valia para a gente, tá? Então, esse aqui é interessante você imprimir e dar para os seus colaboradores, dar para a sua liderança eles preencherem, depois vocês fazerem alguns pontos, né, em relação a isso. E também, aqui nesse link que está aqui disponível no nosso blog, né, você pode clicar aqui, ó, nesse botãozinho verde, e você vai fazer o download aí tanto desse PDF para você imprimir, para você poder escrever, né, fazer uma dinâmica legal aí com o teu pessoal. E também com o Excel, né? Aqui eu tenho o Excel, que vem com a nossa planilha, onde você pode listar aqui todas as forças, todas as fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Então, eu estava falando que um pouco antes da pandemia, a gente fez isso aqui internamente. Então, eu sou responsável pela parte comercial da Nomos. Então, eu fiz uma análise SWOT, analisando assim a minha equipe, analisando o meu mercado e como poderia, quais são as minhas forças, as minhas ameaças e minhas oportunidades. Então, com base nessa análise, eu entendi que eu precisava criar um novo produto para alcançar minhas metas e para vencer esse período de pandemia, né? Na verdade, não é nem um novo produto, é uma forma nova de comercializar o produto que a gente tem hoje, que é o nosso RP industrial. Então, a gente criou um programa que a gente chamou de Nomos Lean, que é Nomos Enxuto, né? Onde a gente implementou com um custo mais baixo e entregando mais valor para as empresas a implantação do nosso sistema. Tá? Por que eu fiz isso? Como eu cheguei nessa conta que me impulsionou a lançar esse novo método de implantação do sistema? Que eu comecei aqui a analisar as minhas forças e fraquezas, né, e oportunidades. Então eu vi aqui, poxa, qual é as forças da Nomos, né? Pô, posso falar que várias para você aí, meu papo de vendedor, né? E eu consigo avançar bem aqui com vocês. Tá? Então, quais são as minhas forças aí? Meu software ele é especialista em indústria, é feito por engenheiros, ele é em nuvem. Então, eu poderia sair listando aqui todas as minhas forças. Ele é fácil de fazer a implantação dele, enfim. Eu posso listar aqui todas as minhas forças, né? E aqui eu comecei a analisar minhas fraquezas. Poxa, quais são as minhas fraquezas? Eu sou específico para a indústria, então se acontecer alguma coisa aqui com a indústria, eu posso ter uma fraqueza aqui, né, bem forte, não atendo outros segmentos. Por mais que seja uma força, pode ser também uma fraqueza. O tempo de implantação, hoje em dia, isso não é que o meu tempo de implantação seja muito longo. Pelo contrário, hoje a gente implanta o sistema, nosso benchmark, né, em 3 meses. Então, pode acontecer aí de você ter
falei assim, pô, eu tenho que estressar mais, eu tenho que entregar meu produto mais rápido. As empresas, cada dia mais, a gente identifica que precisa ter velocidade na implantação. Né? O pessoal precisa cada vez mais estar menor esse tempo. E oportunidade, né? Eu sinto ainda, né, que é uma oportunidade muito grande de informatização das indústrias. As indústrias não são muito informatizadas, e isso é uma oportunidade para a gente. E a ameaça seria o Covid, por exemplo, é uma ameaça muito forte. Outros players no mercado que estão chegando também, uma galera nova aí que precisa estar sempre me atualizando. Então, com base nisso tudo aqui, eu falei assim, poxa, eu preciso ter um produto com um tempo menor de implantação, com um custo mais barato e uma velocidade maior de venda, né? E com isso a gente lançou nosso nome Slim. Inclusive você pode aderir também a esse plano, pode perguntar aqui para a gente como é que isso funciona. E basicamente a gente conseguiu entregar muito valor aos nossos clientes com um custo mais acessível. Né? E isso possibilitou, né, a gente a ter o melhor mês de vendas da nossa história. Então, em abril foi o maior mês da nossa história em relação a vendas. E eu acredito que uma das coisas que nos levou a tomar várias ações, não foram só essas, mas várias ações que isso motivou abril ser o maior mês das vendas da Nomus na história, no meio de uma pandemia mundial, foi a gente ter aplicado a análise SWOT no início aí do ano e no início aí, na verdade a gente aplica isso a cada trimestre e a gente vai acompanhando como é que foi a nossa evolução. Então, a gente aplica várias ferramentas de gestão e a análise SWOT é uma delas, tá, pessoal? Então, eu quero deixar aqui, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, né? Eu sempre, o pessoal fala que eu faço isso errado, eu peço no final do vídeo, porque eu acredito que se você viu o vídeo aqui até o fim, você gostou bastante e você pode se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aí se você gostou do nosso vídeo e gostou aí do que a gente conversou um pouquinho nesse bate-papo, tá? Então, pessoal, um abraço e assim, desejo todo sucesso para vocês para atravessar esse período que nós estamos vivendo. Ok? Tchau, tchau.